Boa noite. Nossa homenagem ao grande amigo, irmão Pedro Bertozzi, que durante muitos anos esteve aqui, nesse palco e outros palcos, apresentando esse evento. Então, a gente fica emocionado até de registrar, com muito carinho, muito amor, esse cara que ajudou a escrever tantas páginas bonitas do Flipossos, da Feira do Livro. Portanto, a homenagem da GSC e de todos nós, companheiros, amigos e irmãos do grande e eterno Pedro Bertozzi. A partir de hoje, nos transportamos pelo tempo e voltamos para resgatar momentos que perdemos com a loucura da vida, a correria dos dias e o uso da tecnologia. A prosa gostosa entre amigos, os olhos nos olhos, o footing e os passeios na praça deixaram de ser tão importantes como eram. Mas a partir de hoje, vamos aproveitar esses momentos únicos e o prazer dos bons encontros. Iniciamos em Poços de Caldas uma atmosfera do interior, valorizando tudo isso e ainda trazendo para todos a oportunidade do contato com os livros e os autores. Inauguramos a primeira Vila Literária de Minas Gerais nesta 19ª edição do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, que tem como objetivo resgatar a mineiridade típica do sossego e a calmaria das vilas da Minas Profunda. Nesses tempos em que ninguém mais proseia com ninguém, os olhos voltados para as telas, a rapidez da passagem das horas, o Flipossos 2024 quer oferecer uma experiência única e prazerosa, provando que é possível o encontro consigo mesmo. Nesse sentido, o tema central do festival nessa edição vem ao encontro com esse propósito,
a crônica nossa de cada dia, um gênero literário meio desaparecido nesses tempos de correria. A crônica está em outro tempo, não combina com a loucura dos dias, porque pede calma, atenção, observação dos detalhes. Traz a nostalgia do passado e a lentidão dos momentos. Um outro olhar para a vida e para os instantes reais. O senso de observação do dia a dia, as brincadeiras de rua, as conversas na calçada, a contação de causos, o cotidiano poético da natureza e da vida. Este é o sentido da primeira vila literária de Minas Gerais, valorizando o nosso centro histórico, o complexo arquitetônico ao entorno composto pelo Palace Hotel, Palace Cassino e o Parque José Afonso Junqueira, uma releitura dos jardins de Versalhes, provocando um despertar e um outro olhar de pertencimento para a nossa cidade, nossos belos jardins e árvores centenárias. A grandeza desse evento é um marco nos 151 anos da história de Poços de Caldas. Aqui onde estamos, por exemplo, é o maior balneário termal da América Latina. Grande parte da nossa história literária começou aqui, com a passagem de figuras emblemáticas, literatos, artistas e políticos, até ao mais nobre diretor termal, que foi o Dr. Aristides de Melo Souza, pai do professor Antônio Cândido de Melo e Souza, um baluarte da literatura brasileira, que viveu em Poços de Caldas grande parte da sua infância e juventude, e que nutriu, até o fim, uma profunda paixão por esta cidade. Iniciamos hoje o 19º Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, com o desejo que, após essa experiência incrível em nossa vila, cada um leve consigo as melhores lembranças, mantendo e narrando uma crônica da vida como ela é, valorizando cada momento que estiver aqui conosco. Antes de dar continuidade, agradecemos as presenças. Prefeito Municipal Sérgio Azevedo, José Castilho, mentor da Lei de Castilho, que regulamenta a Política Nacional de Leitura e Escrita, PNLE, além de Regina Ciófia, vereadora, Lucas Amorim, diretor do livro Leitura, Literatura e Biblioteca de Minas Gerais, Fernando Henrique dos Santos, o Pelé, secretário municipal de Esportes, Luiz Deoclésio Massaro Galina, diretor regional do SESC São Paulo, Ian Paulo Ribeiro, gerente das edições SESC São Paulo, Célia Souza, coordenadora do CRID, Centro de Recursos para a Inclusão Social da Escola Politécnica de Leiria, em Portugal, Luiz Gustavo Dutra, secretário municipal de Cultura, Débora Brianese, secretária municipal de Educação, Matheus Oliveira, gerente do SESC Poços de Caldas, Paulo Ney de Castro Júnior, secretário municipal de Governo, Maria Isabel Correia, assessora de comunicação da Condenge, Ulisses Guimarães, deputado federal. Registramos e agradecemos também a presença de Tiago Marquesano, assistente técnico de literatura e bibliotecas da Gerência de Ação Cultural, Daniele Simas, assistente de comunicação e imprensa da diretoria regional, Eduardo Berkowitz, diretor de Relações Institucionais e Compliance, representante da Val Group, Mariana Cláudio, gerente do Instituto Chamex e de Engajamento com a Comunidade e Sustentabilidade da Silvamo, Ivan Figueiredo, analista de desenvolvimento territorial e setorial do Sebrae Minas, Silvia Rabelo, de eventos da Aviação Santa Cruz, Alexandre Souza, curador da Folia Educa, atividade do Festival Literário de Óbidos, em Portugal, aqui também representando a vereadora de Cultura de Óbidos, Margarida Reis, muralista Dani Werneck,
porque gentilmente produziu o painel de 90 anos de Nélida Pinhon. Damos início agora às homenagens alinhadas com a temática do festival. A curadoria elegeu um dos mais importantes representantes da literatura brasileira e do gênero crônica, para representar todos os cronistas brasileiros. Nosso patrono do Flipostos 2024 é Inácio de Loyola Brandão. Com quase 88 anos, 52 livros publicados, 2 deles considerados clássicos, Não Verás País Nenhum e Zero. Sua obra está traduzida para mais de 10 línguas. É escritor, narrador, contador e ficcionista. Doutor honoris causa pela Unesp, tendo recebido ainda vários prêmios, dentre eles 5 Jabutis e o Prêmio Machado de Assis, além da Comenda do Rio Branco. Temos a imensa alegria e satisfação de convidar o escritor Inácio de Loyola Brandão com as nossas palmas, por favor. Todo mundo está me vendo? Só o microfone já o senhor fala, tá? Boa noite. Para fazer a entrega da homenagem, convidamos o prefeito municipal Sérgio Azevedo. Mais um. Nessa idade eu faço tudo o que eu quero. Bom, agora me mandaram falar. Há pouco tempo, em Sergipe, numa conversa com professores e alunos, uma professora falou: como é que o senhor chegou nessa idade, já escreveu esses livros, já começou um novo livro, porque eu já comecei um novo romance, estou adaptando para o cinema um dos meus livros, escrevi um livro sobre a minha neta de 1 ano, que está fazendo 1 ano agora, que acabou de nascer, então. E como é que é? Qual é a receita para chegar nessa idade? Eu falei: é só não morrer. Estou aqui. Eu cheguei nessa idade por um acúmulo de acontecimentos e de momentos. Momentos que me moveram o meu coração, moveram o meu sentimento. Como esse momento aqui, em Poços de Caldas. Eu estive na primeira Flipostos. Depois eu estive em mais 2, se não me engano. E se eu contar o número de feiras que eu estive, eu já perdi a conta. Mas em cada momento, cada feira, é para mim emoção. É uma coisa que eu acrescento.
é uma coisa que me melhora. Entende? É gostoso ser homenageado, é gostoso ser lembrado. E tomara que eu seja homenageado e lembrado até os 200 anos, porque aí eu fico vivo. Mas eu quero lembrar, eu vou ser rápido, porque já... Uma coisa que a Lígia Fagundes Telles, que foi minha companheira na Academia Brasileira de Letras, já morreu, minha amiga de uma vida, e que resume esse momento. Quando tentavam homenagear a Lígia, ela aceitava. Eu dizia assim, mas por que, Lígia? Você vai a tudo? Ela falou, claro. Porque eu quero as glórias quentes. Eu quero as glórias enquanto meu sangue corre. Eu quero as glórias enquanto eu estou viva. Depois que eu estiver debaixo de uma pedra fria, nada mais me importa. Então, esse momento aqui, em Poços de Caldas, é uma glória quente, que eu sinto, que eu ressinto, e que eu adoro, e que eu gostaria de ter, e que eu estou tendo. Muito obrigado, Poços. Gratidão à presença e o privilégio do escritor Inácio Joela Brandão. E o Fripostos também se orgulha de destacar nessa noite o escritor sulfuroso, Poços Caldense, que representa neste momento o grande celeiro de escritores da cidade. Estamos falando de Chico Lopes. Residente em Poços de Caldas há mais de 30 anos, Chico Lopes, nascido em Novo Horizonte, mas recebeu o título de cidadão Poços Caldense. Sua carreira se iniciou com o livro de contos Nós de Sombras, publicado pelo Instituto Moreira Salles. Publicou 17 outros livros em vários gêneros, dentre eles crônicas. Em 2012, teve seu romance O Estranho no Corredor, premiado pelo Jabuti. Também tem uma carreira importante como tradutor da Rocco e Ediouro, além de pintor e crítico de cinema. Temos a grande alegria de convidar Chico Lopes para receber sua homenagem. Boa noite. Muito obrigado. Olha ali, ó. Vem cá, Chico. Chico, vem pra cá. Deixa eu subir com você. Vem E a aqui, gente? vem aqui. Boa noite. Esse cara que está aqui, Inácio Joela Brandão, aos 87 anos, é o responsável por eu ter seguido uma longa carreira de escritor, até agora. Ele me conheceu quando eu estava em Novo Horizonte. Durante algum tempo ele esteve na Alemanha e a gente trocava cartas. Passaram a ser e-mails, essas cartas foram mudando, tudo isso mudou, viraram e-mails. Mas a gente nunca deixou de ser amigo, por cartas. Nós somos de uma época em que as cartas tinham muita importância, tá? Elas desapareceram um pouco, mas já voltaram. Para quem tem ainda nostalgia do ato de escrever,
tá? Na verdade, a carta cria um escritor. Ela tem a capacidade de gerar uma coisa que eu chamo de... aquilo que os pianistas chamam de embocadura. É a embocadura literária que surge com a carta. E as cartas que eu troquei com o Loyola foram inúmeras, durante muito tempo. E ele me dizia uma coisa: mude tua maneira de ser, saia um pouco de Novo Horizonte, olhe para o mundo. Ele estava no mundo, tá? E eu estava lá, confinado numa pequena cidade do interior. E quando eu vim para Poços, foi quando eu publiquei meu primeiro livro pelo Instituto Moreira Salles, chamado Nó de Sombras. Adivinhe quem foi o padrinho? Ele. Ele sempre me dizia: quando você chegar a publicar teus contos, na época eu escrevia muitos contos, eu vou ser o prefaciador. E foi o que ele fez. Anos depois, em 2014, quando eu ainda pensava em talvez escrever um livro sobre meus ensaios de cinema, ele me deu a dica. Eu escrevi na Sala Escura a respeito do cinema da arte, que eu amo muito. Quem foi que fez o prefácio? Loyola Brandão. Eu devo a ele grande parte da minha carreira. E a gente seguiu durante muito tempo conversando, e não paramos de conversar, né, Loyola? É impossível parar. E também é impossível parar de escrever, como ele disse. Chegando aos 200 anos, tomara que você chegue, você vai estar escrevendo, tenho certeza disso. E a gente continua assim, para de escrever um romance, passa um período de vácuo, que é meio triste, quem é escritor sabe disso. Fica um negócio meio chato, mas de repente, volta a vontade de escrever. Aliás, não é que volta, quando você tem uma vocação literária, ela é tão tirânica que ela nunca vai deixar você em paz. Você volta milhares de vezes. E mesmo que você escreva livros que não chegam a ser tão famosos, alguns chegam a picos, né? Ganhamos Jabuti, etc. e tal. Mas os não premiados são de uma importância muito grande na vida da gente também. E agora ele está escrevendo um livro sobre a netinha dele, Antônia, que é uma graça. Acabei de ver a foto dela ali com a Márcia. Gente, esse cara aí é o cara. Eu sou apenas um admirador do cara. Só lembrando e ressaltando e convidando vocês, porque amanhã Chico Lopes e Inácio de Loyola Brandão, que são amigos de longas datas, né, conforme o Chico destacou aqui, estarão juntos amanhã em encontro imperdível a partir das 18 horas no palco Coreto Cultural. Então sintam-se todos convidados. Dando continuidade a essa nossa solenidade, queremos destacar os importantes patrocinadores desta 19ª edição do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas e Feira do Livro do Sul de Minas. Vamos acompanhar. Nasci e me criei no Vale. Fiz aqui valer a minha vocação. Produzir, transformar, aprimorar, converter e reciclar o plástico. Tudo isso criou a minha essência, a inovação com circularidade. Sou feita do plástico, do princípio ao fim. E isso é motivo de muito orgulho. A partir de agora, eu sou você, sou ela, sou eles, somos todos nós. Esse nosso jeito incansável já chegou em 7 países, com alta capacidade produtiva, tecnológica e humana. Temos tudo para ir mais longe. Porque ser grande vai além de números, exige o nosso comprometimento, exige reconhecer o impacto produtivo e trabalhar para reduzir, redesenhar, reintegrar e reciclar. Não tem jeito, está no nosso DNA, desde o princípio. E seguiremos assim. Somos a evolução, a sustentabilidade, tecnologia e inovação. Somos Val Group. Cada um de nós tem uma história singular. Histórias que, ao longo do tempo,
se cruzam e se somam, como as de milhares de mineiros com o Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. São histórias de empreendedorismo como a do Nadim, comerciante há mais de 40 anos, que gera empregos e contribui para fortalecer o setor à frente do Sistema Comércio de Minas Gerais. A Federação do Comércio, ela me representa naquilo que é importante para o conhecimento do empresário, nos apoiando juridicamente, nos apoiando com conhecimento. Do Rodrigo, que conta com o suporte do sistema em todos os momentos. As casas, tanto o SENAC na capacitação e no auxílio da nossa operação, e o SESC na promoção e no incentivo ao turismo, fizeram com que nosso mercado conseguisse se recuperar cada vez mais rápido e de forma consolidada. Já os sindicatos empresariais fizeram com essa capilaridade dos sindicatos fortalecesse todo o Estado. Como a da Tamires e do Giancarlo, que sabem que a satisfação no trabalho se reflete tanto na vida pessoal quanto no cuidado e no atendimento aos clientes. Eu acompanho de perto as oportunidades que a Fecomércio, o SESC e o SENAC trazem para a vida dos nossos colaboradores. Uma das grandes vantagens dessa parceria da Comag com a Fecomércio é trazer uma grande satisfação das pessoas que trabalham conosco, porque proporcionam cuidado com a saúde, com a educação e com o lazer. Do Gilson e da Marília, que acreditam que trabalho e qualificação devem caminhar em sintonia. A mão de obra hoje, nós temos um problema que ele é seríssimo no caso atual, com falta de qualificação mesmo. Então, debaixo do guarda-chuva Federação, SESC, SENAC, nós contamos com um auxílio primordial para que essa qualidade chegue, melhore de forma significativa a produtividade dentro do nosso negócio. Eu admiro o sistema pela capacidade, pela abrangência, pela qualidade de capacitação dos profissionais em que é compreendido todos esses núcleos, né, do sistema. Da Carla, para quem o comércio é sinônimo de oportunidade e qualidade de vida. Eu utilizo o serviço do SESC desde que eu sou criança. A minha mãe era trabalhadora do comércio, então o SESC ele faz parte da minha família já tem muitos anos. E hoje, como trabalhadora do comércio, eu também sou beneficiada pelo serviço. Se você se reconhece ou conhece alguém que vive uma história semelhante, saiba que não é mera coincidência. Afinal, as histórias que contamos aqui são reais e se repetem todos os dias na vida de empresários, trabalhadores do comércio e dos sindicatos empresariais de Minas Gerais. É por acreditar no comércio e no poder transformador do Sistema S que hoje estou à frente da presidência do Sistema Comércio em Minas Gerais. E me orgulho em contribuir para um novo tempo de transformação. Somos o apoio para o empresário crescer e fazer a economia girar. Somos o equilíbrio entre as relações de trabalho. Somos oportunidades de crescimento profissional. Somos saúde, educação, cultura, esporte, lazer e assistência para os trabalhadores e suas famílias. Tudo isso prezando pelo direito ao acesso a serviços de qualidade para quem vive no comércio e faz ele acontecer. São milhares de pessoas que, assim como as que apresentamos nesse vídeo, possuem histórias reais de transformação. Histórias que demonstram a importância do nosso trabalho. Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Fazendo história junto com os mineiros. Juntos! É assim que o Sebrae e as pequenas empresas de Minas avançam. Afinal, a gente entende de empreendedorismo. Então cola com a gente! Aqui cabe todo mundo, do salão de beleza ao app de última geração. Esse é o Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais. Há 50 anos estamos aqui, juntos para qualquer negócio, impulsionando o empreendedorismo para transformar vidas. Jornalismo, entretenimento, esportes, cultura, meio ambiente.
A EPTV já está presente no seu dia a dia o tempo todo. Mas não é só através das telas que você encontra a credibilidade do nosso conteúdo e da nossa programação. A EPTV é uma empresa pioneira do Grupo EP, que reúne diversos veículos de comunicação pelo propósito de servir e conectar você a tudo que é relevante. Isso quer dizer que a inovação, a diversidade e a proximidade que você vê na sua televisão também estão no rádio, na internet, nas ruas e rodovias, em eventos e até em ações que transformam o futuro. Estamos sempre mudando e inovando para que possamos ficar cada vez mais próximos de você. Quando você liga o rádio no carro, as nossas emissoras fazem a trilha sonora do seu caminho. Quando você ouve uma notícia e acha melhor checar, já sabe onde procurar. E sempre que você quer ficar por dentro do que acontece no seu time, na região ou no país, a gente leva a informação até você em um clique. Porque nos nossos portais você encontra tudo sobre tudo. Seja online ou offline, estamos sempre conectados, promovendo o desenvolvimento, a preservação da cultura e a valorização da nossa gente. Mas não é só no presente que a gente se encontra. Também estamos de olho no futuro, apoiando projetos que transformam vidas através do Instituto EP. Tecnologia, informação, entretenimento, prestação de serviços. Por meio das nossas marcas, levamos tudo isso até você a qualquer momento em diferentes plataformas. É por isso que estamos sempre ao seu lado, não importa onde você estiver. O sol nasce no horizonte. Na passagem, a hora certa do embarque. Uma pilha de bagagens começa a se formar. Nos ouvidos, uma música para relaxar durante a viagem. No olhar, um sonho. Hoje, mais um dia em busca dele. Porque um sonho não se conquista com poucos passos, mas com muitos quilômetros de estrada e muito tempo de janela. Aliás, é isso que torna o seu sonho ainda mais valioso. É acreditar e percorrer seu caminho. Em cada trecho a paisagem muda, mas a esperança no coração continua a mesma. Seja um encontro, um abraço, um descanso merecido. Seja em mais um dia de dedicação, de trabalho, de estudo. Por isso, toda chegada é uma experiência. Um momento único. Chegar no destino desejado significa estar cada vez mais perto do seu sonho. É isso que a Santa Cruz proporciona aos seus clientes, através de um time que trabalha com amor e dedicação para fazer você chegar lá, levando consigo suas histórias e aproximando você a cada quilômetro do seu futuro. Viaje. Chegue. Conquiste, realize. Santa Cruz, sabe onde você quer chegar. Destacamos ainda os patrocínios através da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, das empresas Rede Itaú, Altaia, Mirales, Nutriri e Docol, sem os quais não seria possível a viabilização desse projeto. Registramos também e agradecemos o Ruberley da Renova Graf, que também nos auxiliou na realização desse evento. Muito obrigado. Agradecemos também ao Sebrae Poços pelo importante apoio, bem como a parceria cultural fundamental do Sesc Minas. Fazemos ainda um agradecimento muito especial à Aviação Santa Cruz, transporte oficial do festival. A empresa adesivou mais de 50 ônibus de sua frota das linhas do sul de Minas e São Paulo, reforçando a nossa marca pelas estradas em mais de 80 cidades como um outdoor ambulante. Agradecemos também aos apoios culturais da Green PCR e Maple Bear. A GSC Eventos Especiais agradece a esses importantes patrocinadores. Convidamos neste momento o senhor Eduardo Berkowitz,
diretor de Relações Institucionais e Compliance, representante da Val Group, para a sua mensagem. Melhor. Tá ótimo, né? Você quer craque isso? Boa noite a todas e todos. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, representando a Val Group, patrocinadora da 19ª Flipossos. Há mais de 45 anos no mercado, a Val Group se tornou referência na produção, transformação e reciclagem de plástico. Estamos presentes em 7 países e contamos com mais de 6.500 colaboradores que trabalham em 7 plantas logísticas e 41 plantas produtivas, dentre elas, uma importante unidade fabril de reciclagem de PET, aqui em Poços de Caldas. Nossa trajetória é marcada pelos princípios do desenvolvimento econômico sustentável. Para nós da Val Group, o compromisso com a sociedade e com a preservação do meio ambiente é a base para a construção de um futuro melhor e garantia da manutenção dos recursos naturais para as futuras gerações. Este compromisso pode ser atestado por meio de nosso propósito de elevar a qualidade de vida da sociedade por meio de soluções inovadoras e sustentáveis. Nossa responsabilidade social corporativa é um dos pilares fundamentais deste propósito. Com foco de atuação nas áreas de educação de jovens e adultos, projetos sociais e culturais, nos dedicamos a criar e fomentar ações que gerem valor e impacto positivo nessas áreas para as comunidades que fazemos parte. Este é um importante evento para o setor. E neste contexto, temos o orgulho em patrocinar o 19º Flipossos e Feira do Livro aqui em Poços de Caldas. Este é um importante evento para o setor editorial nacional e um estímulo para o desenvolvimento da cadeia como um polo regional da indústria do livro, leitura e literatura. Uma excelente oportunidade para fortalecer a disseminação do conhecimento e da cultura em nossa sociedade. Tenho certeza que esta edição será um grande sucesso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Convidamos agora, com muita satisfação, a senhora Mariana Cláudio, gerente do Instituto Chamex e de Engajamento com a Comunidade e Sustentabilidade da Silvamo, para a sua mensagem. Boa noite a todas e todos. Como disse, eu sou a Mariana, representante da Silvamo e do Instituto Chamex. A Silvamo é a produtora do Chamex, Chamequinho e Chambril, que é o sinônimo de livro, sinônimo, né, dessa grande arte que honramos neste festival. O Instituto Chamex é uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, que é mantida pela Silvamo, e desenvolve projetos de educação em todo o Brasil, né, sempre em parceria e dando suporte à rede pública de ensino. É uma grande honra estar aqui. A gente está falando sobre crônicas, né, então a minha crônica do meu dia a dia é levantar um pouquinho mais cedo, tomar um café, lendo um livro, porque às vezes a gente vai deixando isso acontecer ao longo do dia, isso se perde, então eu prefiro fazer pela manhã. A minha crônica, o meu dia a dia, começa com um café e um livro. Um livro impresso. Então, como eu trouxe, eu sou de uma empresa de papel que honra o livro, que é acesso à arte, acesso à educação, que permite que o livro, ele não é só chegar às mãos, mas é fazer a educação, o pensamento crítico, essa jornada literária para que democratize uma educação a todas e todos. E também é uma porta de acesso aos sonhos, à criatividade. É lindo de ver o festival acontecer
tomando a praça junto da arquitetura, da música e sendo de acesso a todos a população, pessoas de diversos lugares. Então, para nós é uma honra estar aqui, é uma honra participar e patrocinar esse festival. E gostaria de sempre reforçar um lema que a gente carrega na Silvamo e no Instituto Chamex com muita, muita honra, que a criatividade, ela transforma a educação, e a educação, ela transforma o mundo. Então, que nós possamos ser eternos enquanto nós estamos aqui. Muito obrigada e boa noite. Também para suas considerações, convidamos Ivan Figueiredo, analista de desenvolvimento territorial e setorial do Sebrae Minas, para a sua mensagem. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui pelo Sebrae. Nosso propósito é impulsionar o empreendedorismo e transformar vidas. Se nós fazemos isso apoiando os pequenos negócios. Aqui na Flipostos nós estaremos apoiando estandes para pequenas livrarias, além também de apoiar o Circuito Caminhos Gerais e a Frente da Gastronomia Mineira em painéis sobre gastronomia. Ao final do dia de amanhã, nós teremos a apresentação aqui de um trabalho que foi feito no ano passado com bares e restaurantes daqui de Poços de Caldas para estimular o melhor resultado da gastronomia de Poços de Caldas e identificar também a cultura, a culinária gastronômica de Poços de Caldas. Faremos a apresentação da conclusão desse trabalho e também teremos aí uma cozinha show com um chefe de cozinha promovendo aí realizando, desenvolvendo um prato com ingredientes locais baseado nessa culinária que foi identificada nessa pesquisa. Para nós é uma satisfação, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar Gisele, toda a equipe da GSC e todos os apoiadores aí por esse belíssimo evento. Muito obrigado. Agradecemos também as entidades do mundo do livro, a Câmara Brasileira do Livro, a Câmara Mineira do Livro, o Instituto Prolivro, SNEL, Sindicato Nacional das Editoras de Livros, a ANL, Associação Nacional de Livrarias, a ABDL, Associação Brasileira de Difusão do Livro. Destacamos especialmente a Renova Graf, parceira na promoção e realização do 2º Prêmio Literário para Escritores Independentes, cujo projeto recebeu inscrições de todo o Brasil e os 3 vencedores vão participar de encontros literários aqui no festival. Aos apoios do Circuito Turístico Caminhos Gerais, CNA Inglês Definitivo, Cine Marquise, Descubra Poços, Leitura Play, Molinari Cristais, Móveis Trevisan, Telemídia Internet Exclusiva, Águas Minerais Poços de Caldas, Jovem Pan Rádio Oficial, Situ pelos Kindles aos alunos vencedores do concurso estudantil e ainda a Ação Reciclar, responsável pelo recolhimento diário dos resíduos sólidos gerados pelos eventos. Destacamos mais uma vez a parceria com o Camões Brasília pela realização em conjunto da 2ª Residência Literária Flipostos Camões, com a participação pela primeira vez no Brasil da autora Cristina Drios, vencedora do chamamento público realizado em Portugal. Agradecemos às livrarias, editoras e parceiros da Feira do Livro do Sul de Minas, aos 170 autores e autoras convidados, aos hotéis e restaurantes conveniados com o nosso evento e todos os veículos de comunicação de Poços de Caldas, da região, de Minas Gerais e de todo o Brasil, pela valiosa contribuição na divulgação. Agradecemos ainda aos espaços parceiros Lascaux, Chocolateria, Bod Bloom, Café, Termas Antônio Carlos e Lamy Bistrô. Destacamos nessa edição a significativa parceria da GSC Eventos com o IF Sul de Minas, Campus Muzambinho, nas ações sustentáveis e preservação ambiental, com a distribuição de mudas frutíferas nativas, composto orgânico
e suculentas para os visitantes do Flipostos. Esta ação faz parte de um conjunto de atividades que a GSC e o IF Campus Muzambinho já realizam há mais de 13 anos em prol do meio ambiente, sobretudo com a realização em conjunto do Congresso Nacional de Meio Ambiente, evento de reconhecimento nacional e que este ano completa 21 anos em outubro. Outra importante contribuição nesta 19ª edição do festival é a importante ação de inclusão social realizada em conjunto com a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais da Politécnica de Leiria, Portugal, através do Centro de Recursos para a Inclusão Digital. Vamos assistir ao vídeo realizado na escola em Portugal, reforçando mais uma vez a parceria de mais de 18 anos do Flipostos com entidades em Portugal. Flipostos, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Inaugura a primeira vila literária de Minas Gerais. Bem-vindos a Poços de Caldas. Nossa vila literária será um marco na história do nosso festival. Poços de Caldas é uma cidade termal que pertence à Associação Europeia de Cidades Termais Históricas. Poços de Caldas é irmã das cidades portuguesas Caldas da Rainha e Ponte da Barca. O Flipostos é o mais tradicional festival literário de Minas Gerais e um dos mais respeitados do Brasil. Nosso festival é conhecido nacionalmente pela diversidade de temas e abordagens de todas as formas de arte. Em 19 anos de história, recebemos mais de 2.000 escritores nacionais e internacionais. Oferecemos mais de 4.000 atividades culturais gratuitas para todos os públicos. Doamos mais de 30.000 livros para bibliotecas públicas e entidades carentes. O 19º Flipostos terá como tema a Crônica Nossa de Cada Dia e vai acontecer de 27 de abril a 5 de maio. Aonde? No Parque José Afonso Junqueira. A primeira vila literária do Flipostos contará com mais de 60 editoras, livrarias, muitos livros, milhares de títulos e preços ótimos. Sejam todos bem-vindos à Festa dos Livros, Escritores e Leitores em Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, Brasil. Convidamos agora a responsável pelo projeto e coordenação das ações de inclusão social do Flipostos 2024, a professora Célia Souza, coordenadora do CRID, Centro de Recursos para a Inclusão Social. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui em Poços de Caldas e fazer parte deste festival extraordinário. Poços de Caldas é cidade irmã de Caldas da Rainha. Leiria é o distrito da cidade de Caldas da Rainha. Portanto, é um prazer muito grande estar aqui convosco. Bem, se calhar é importante contar-vos um pouco como é que eu estou aqui. Pedindo já, desde já, desculpa por eu falar um português sem mel. O meu português não tem mel, como o vosso. Em 2022 tive a oportunidade de estar em Flipostos com a vereadora do Festival do Fólio. Numa passagem por alguns festivais, passámos também por aqui. E aqui tive a oportunidade de conhecer a Gisele e, falando um pouco, expliquei-lhe qual era o meu trabalho. Eu acredito muito na literatura, para além de também ser escritora, mas acredito que a literatura tem que ser para todos.
e acredito que os festivais e tudo o que fazemos na vida tem que ser a pensar em todos na nossa sociedade. Nas pessoas surdas, nas pessoas cegas, nas pessoas que têm alguma neurodivergência, têm alguma dificuldade em entender as nossas mensagens, nas pessoas que não têm uma linguagem oral. Bem, foi pensando nisso que há muito tempo eu trabalho nesta área, mais ou menos há cerca de 40 anos, e no meu laboratório de investigação, no Instituto Politécnico de Leiria, que fica situado na cidade de Leiria, tenho vindo a desenvolver aquilo a que chamamos o livro multiformato. Um livro num único formato, que é acessível a todas as crianças. O nosso foco são as crianças neste momento. E assim, em 2023, convidou-me a Gisele para vir apresentar o meu último livro, que foi lançado em Portugal e no Brasil. E, nessa altura, conversando, ela colocou-me um desafio. O Fólio, que muitos já ouviram falar aqui, que é o nosso Festival Literário de Óbidos, foi o primeiro festival a falar de inclusão, a ter um dia dedicado à inclusão. Eu quero acreditar que não é o único em Portugal que o faz, mas é dos poucos no mundo que o faz. Há um dia em que é possível mostrar que existem livros que pensam em todas as crianças. Infelizmente, nós ainda não pensamos em todos. A nossa sociedade ainda não é para todos, é apenas para alguns. E o Fólio tem aquilo que nós chamamos em Portugal um flyer, penso que aqui será um folder, um folheto, sim, um folheto, acessível. Quando as pessoas chegam, elas recebem um flyer que é acessível a todos. E é o mesmo flyer para todos, para sensibilizar a população, para perceber que há outros modos de comunicar. Então a Gisela, em outubro, esteve no Fólio, teve a oportunidade de visitar o meu centro e ver o que nós fazemos. Nós, ao longo deste tempo, acabámos por nos tornar, numa universidade, também a única editora de livros para crianças em todos os formatos, ou seja, em livros que podem aceder a todos. E foi assim que nasceu, então, este folheto, que chegou até cá ontem, que nós tivemos o privilégio de realizar em Portugal e oferecer-vos a todos vós, aqui, esse privilégio de poderem perceber um pouco da história de como é que aconteceu. E, basicamente, o que este folheto tem é a história que já, portanto, a mensagem que já ouviram em Libras, que foi realizada nos nossos laboratórios, e depois tem um texto simples para que todos possam entender, e devem estar intrigados porque têm aqui uns bonecos. Não são bonecos, são pictogramas, é uma linguagem pictográfica. Se pensarmos um pouco, é uma linguagem pictográfica como aquela que usamos todos os dias e a todo momento, e que vocês já usaram aqui certamente, que é quando vocês estão a usar os vossos emojis no WhatsApp, ou comunicarmos ou mandarmos uma mensagem. Portanto, basicamente, este tipo de linguagem permite que crianças com espectro de autismo, crianças que não conseguem ler ainda ou entendam a mensagem, consigam entender essa mensagem. Muito obrigada, Gisele. Acho que foi a magia de Poços de Caldas que fez com que nos cruzássemos e que, de facto, hoje eu possa estar aqui nesta cidade que é mágica, que tem uns jardins que é mágicos, e provavelmente um dia voltarei com uma história que nasceu em Poços de Caldas. Muito obrigada a todos. Aproveitamos para fazer homenagem à professora Célia pela importantíssima parceria de inclusão social do 19º Flipóssos. Muito obrigada, foi mesmo uma surpresa. E agora eu quero ver como é que ele vai fazer isso. Nosso agradecimento sobre esse tema de inclusão social ao nosso amigo aqui, Rafael Sansão, que está nos auxiliando aqui. Outra presença muito importante e especial nessa 19ª edição do Flipóssos
é de Luiz Deoclésio Massaro Galina, diretor regional do SESC São Paulo. Economista, sociólogo e educador em saúde pública, ingressou no SESC São Paulo em 1968 como orientador social, tendo ocupado ao longo de sua trajetória na instituição diversos cargos, dentre eles como consultor técnico da diretoria regional do SESC São Paulo, ao lado de Danilo Miranda, que faleceu em novembro passado. Desde então, assumiu como diretor regional do SESC São Paulo, essa entidade de grande importância para o fomento da cultura brasileira. Temos a honra de convidar, estar aqui com a gente, o senhor Luiz Galina, para as suas palavras. Boa noite, gente. Uma satisfação muito grande estar aqui representando o SESC. Peço licença aos meus colegas do SESC de Minas por poder ocupar essa tribuna e falar em nome do SESC, eu que sou do SESC de São Paulo. Primeiramente, eu quero dizer como é bom chegar em Minas, senhor prefeito, como é bom chegar aqui em Poços de Caldas, eu que moro em São Paulo, né, na capital, e chegando aqui em Minas, chegando em Poços, a gente já relaxa, a gente já se tranquiliza. Como é bom a gente ver uma praça cheia de crianças, cheia de famílias, proseando, né, Inácio? Que coisa boa a gente poder conviver e perceber que Minas preserva essas tradições tão importantes da solidariedade, da amizade, da conversa, da prosa amiga. Então, é com muita satisfação que eu participo dessa abertura em nome do SESC de São Paulo. Começo saudando a nossa querida responsável por essa 19ª Flipossos, Gisele Ferreira, pelo seu trabalho. É impressionante o seu amor aos livros, à literatura. Você nos cativa com essa paixão, com esse amor, com essa dedicação. Nós que trabalhamos na cultura, trabalhamos na educação, somos assim, de certa maneira, impulsionados pela sua vontade, pelo seu sonho, pela sua coragem de estar à frente dessa iniciativa tão importante para Minas e para o Brasil e para todos nós. Queria também, de maneira especial, me referir aqui ao nosso querido amigo, me permita chamá-lo assim, Inácio de Loyola Brandão. Inácio é um sesquiano de coração, ele tem trabalhado muito no SESC do Brasil todo, mas em especial no SESC de São Paulo. Inácio está sempre presente nos nossos eventos, que fala de literatura, de humanidade, de solidariedade. E nós tivemos e temos muito orgulho no SESC, porque quando o SESC completou 50 anos, quem escreveu o livro dessa história foi o nosso querido professor Inácio de Loyola Brandão. Isso nos orgulha muito ter na nossa história a sua presença, a sua participação, sempre amiga, sempre importante. E quero também reforçar toda a homenagem que foi feita ao nosso querido Chico Lopes. No início do meu trabalho, quando entrei no SESC, eu tive o prazer de trabalhar em Novo Horizonte, a cidade onde você nasceu. E trago a lembrança dessa cidade tão bonita, tão acolhedora do interior de São Paulo, e você me falou que é o objeto das suas histórias, o objeto dos seus contos, né? Viva Novo Horizonte, né? E saúdo com felicidade todos os autores, todas as autoras aqui presentes, todos os profissionais ligados a esse trabalho tão importante de escrever, de editar, de distribuir os livros que são tão importantes para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento. É muito bom ver, né, que apesar das telinhas, como disse aqui o nosso amigo apresentador, hoje a gente está muito preso nas telonas, nas telinhas, mas a gente vê que o livro continua vivo, o livro continua necessário. Estava conversando hoje com o nosso gerente de edições SESC, o Ian, e ele estava comentando, né, que
o livro digital ainda não pegou, felizmente. A gente quer o livro de papel, a gente quer sentir, a gente quer ler, a gente quer marcar, a gente quer rabiscar esses livros que são importantes para a vida de todos nós, né? Na abertura desse festival tão relevante para a região, para o estado de Minas, para o Brasil, como também para o universo do livro e da literatura, permito-me ser breve em minhas palavras, considerando que amanhã teremos possibilidade de aprofundar os nossos comentários sobre o trabalho do SESC na área da cultura. Primeiramente, queria apontar como é prazeroso estar numa das cidades mais paulistas de Minas Gerais. Isso significa dizer que as fronteiras que separam nossos estados nada mais são do que linhas imaginárias num mapa. Em Poços de Caldas, os sotaques e hábitos paulistas e mineiros se misturam, formando uma cultura peculiar e vigorosa. E já que falamos em cultura, queria salientar o quanto a dimensão cultural é relevante para o SESC. A cultura é o meio em que vivemos e sem uma vida cultural diversificada, comprometemos nossa saúde, o nosso bem-estar e o nosso desenvolvimento individual e coletivo. Prejudicamos o nosso senso de solidariedade. O livro e a leitura são aspectos centrais da cultura e sabemos o quanto são elementos fundamentais para o pleno desenvolvimento de um país, para o pleno desenvolvimento social do nosso querido Brasil. Ler é uma prática que viabiliza o acesso das pessoas a uma infinidade de conteúdos. A partir da leitura, podemos fruir as obras literárias das mais diversas épocas e vertentes, além de acessar toda a gama de conhecimentos científicos e filosóficos que a humanidade construir. Ler ajuda a organizar os pensamentos, a compreender o mundo e a aumentar consideravelmente o leque de oportunidades de nós, cidadãos e cidadãs. Ler nos permite sonhar, nos permite imaginar, nos permite aprimorar a nossa criatividade, a nossa felicidade. Assim, eventos como este têm uma importância estratégica que diz respeito à educação e à cidadania. Introduzir cada vez mais brasileiros e brasileiras no maravilhoso mundo das letras é uma condição para que progridamos rumo à equidade de direitos, à equidade social. Por fim, quero saudar o trabalho coletivo. Quando falamos em ação cultural, sabemos que fazemos melhor quando fazemos juntos. Nessa perspectiva, as parcerias são a força motriz de nossas atividades, pois imprime em cada ação a diversidade das visões e dos sentimentos. A Flipossos é um exemplo exitoso desse trabalho em rede. Ficamos felizes de fazer parte desse empenho. Que sejam dias de muitos e proveitosos debates na direção de uma sociedade que saiba ler cada vez melhor o mundo, à medida que habite mais plenamente o mundo das palavras. Muito obrigado, que seja uma ótima feira para todos nós. Não só pela contribuição ao trabalho incansável em prol de inúmeras iniciativas culturais Brasil afora, mas pela importante presença nos prestigiando no lançamento da primeira Vila Literária de Minas Gerais, queremos que o senhor Luiz Galina leve essa recordação do Flipossos 2024 através das mãos de Gisele Ferreira. Temos a honra agora de convidar Lucas Amorim, diretor do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas de Minas Gerais, representando a Secretaria de Cultura do Estado de Minas, Leônidas Oliveira. Boa noite a todas e todos.
Em nome do secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, o Leônidas, cumprimento a todas as autoridades presentes, na pessoa do prefeito, senhor Sérgio Azevedo, e queria cumprimentar também a toda a classe artística que se reúne no 19º Flipossos, na pessoa da curadora Gisele Ferreira, grande amiga. É o 3º ano que eu venho para Poços, né, nesse festival, então uma alegria assim, realmente muito grande estar aqui novamente. E fiquei muito tocado assim, né, por essa ideia da crônica do cotidiano. Tinha preparado uma fala, mudei tudo agora, porque eu acho que vocês tocaram, né, nas falas que me antecederam em pontos muito importantes, que é o trabalho do escritor, né? Então, o escritor ele está sempre num processo mais individual, no processo de escrita, e aqui, né, no festival a gente tem esse grande momento da celebrar a nossa prática coletiva. E não vejo muito sentido, né, de estar falando dessa prática coletiva sem parabenizar também, uma vez que foi tão bem dito aqui, né, da empregabilidade, da sustentabilidade, todos os profissionais da cultura, os técnicos, os montadores, iluminadores, para além do artista, né, que está em cena, que é esse grande motriz, né, desse festival, mas toda essa cadeia produtiva que é estimulada por um festival literário tão importante quanto o Flipossos. Queria também saudar, né, a toda a comunidade do Polígono Sul Mineiro do Livro, que tem desenvolvido um trabalho primoroso em função das rotas literárias aqui no estado de Minas Gerais, um trabalho que se iniciou, né, já, acredito, há 2, 3 anos, que foi fundamental para o pleito de Poços de Caldas como cidade criativa da literatura pela Unesco, pleito esse que eu espero, prefeito, secretário, que na próxima oportunidade, né, Poços de Caldas se submeta novamente, porque eu acredito que o Polígono Sul Mineiro tem capacidade, condição, por toda a natureza, né, do que é feito aqui, de ser reconhecido também, tal qual o Rio de Janeiro é agora como cidade criativa da literatura pela Unesco. Um outro ponto, né, para finalizar minha fala, né, que eu queria trazer aqui é essa possibilidade da literatura enquanto transversalidade, né? Tudo cabe numa página de livro. Então, quando a gente pensa, né, a história do cinema, uma vez que a gente está na sociedade do espetáculo, onde a gente está sendo muito tocado, né, por esse consumo de imagens, a história do cinema, né, do audiovisual, ela se funde com a história da literatura quando a gente pensa, né, todos os processos de filmes que foram adaptados, porque é muito mais fácil, né, a gente colocar essas nossas ideias no papel do que materializar, né, numa peça de teatro, não que seja fácil, tá, gente, o trabalho do escritor, mas é que eu acho que comparado com o processo audiovisual é muito mais complexo, porque tudo, de fato, né, cabe numa página de livro, em função que é no espaço onde a gente consegue colocar a nossa imaginação plena, né, viva, e enfim, reforçar mesmo todos esses pontos e desejar para vocês todos um excelente festival literário. Muito obrigado. Nesse momento, para as boas-vindas a todos os convidados, visitantes, escritores, parceiros e participantes desta 19ª Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e Flipossos 2023, convidamos o excelentíssimo prefeito municipal Sérgio Azevedo. Gente, boa noite a todos. Fiz questão de vir aqui dar as boas-vindas a todos que nós recebemos. Poços de Caldas é uma cidade vocacionada a receber grandes eventos. Estamos tendo aqui o Congresso Brasileiro de Odontologia, se encerra hoje, e em seguida já entra, né, com a Feira do Livro, dos maiores eventos literários do Brasil, certamente, e muito honrado de estar aqui em Poços de Caldas. Dar as boas-vindas aqui ao patrono, Inácio Loyola, tive o prazer de conhecê-lo aqui agora, o Chico Lopes, que há 30 anos atrás, assim como eu, escolheu Poços de Caldas para viver, uma bela escolha, sem dúvida nenhuma, das melhores que a gente podia ter feito na vida, né, Chico? E, assim, quem está chegando aqui agora, e teve aqui alguns anos atrás, com certeza se surpreendeu com a nossa cidade, como mudou. E quem está vindo pela primeira vez se surpreendeu mais ainda.
como tem uma cidade tão linda, numa cidade do interior de Minas, e a gente não sabia. É isso. Aqui é um pedacinho da Europa. E fazer um evento desse, nesse local, talvez um quadrilátero aqui, onde engloba essas termas, o Palace Cassino, o Palace Hotel, essa praça maravilhosa, a nossa Serra de São Domingos, esse maior teleférico do Brasil, não deixem de subir para ir ver lá de cima a vista. Talvez seja o quadrilátero mais bonito do Brasil, sem dúvida. E um dos mais bonitos do mundo. Mesmo quem viaja muito sabe que é difícil achar um local tão bonito como esse que nós temos aqui. Então, enriquece muito a feira. Quero parabenizar todos os patrocinadores que estão ajudando. Sem vocês, isso aqui não ia se realizar. Não cabe ao poder público fazer tudo. A iniciativa privada tem que participar, ainda mais com as leis de incentivos que tem, né? Se todos participarem um pouco, os eventos vão se multiplicar pelo Brasil. São 19 anos de evento. Eu fui prefeito por 8 anos, Gisele. Quase metade da vida da Flipos eu fui prefeito. Procurei dar todo o apoio que podia, lógico, dentro da possibilidade do poder público, mas fico feliz de ver que agora, nesse último ano, eu acho que você chegou numa fórmula diferente do que foi e que pode ser uma fórmula que veio para ficar, porque aproveitou toda essa lindeza nossa aqui e eu já andei ali, já rodei, achei que ficou muito bom. Parabéns, ficou realmente diferenciado aqui para a nossa cidade. Parabéns por tudo aí, agradeço em nome da nossa cidade, tudo que você fez aí durante esses 8 anos, levando o nome da nossa cidade para todo o Brasil e também para o exterior. Está aqui a dona Célia, acabou de falar de Leiria, eu estive lá, participei lá em 2017, em Caldas da Rainha, e agora, ano passado, nós fomos em Ponte da Barca, 2 cidades pequenas, mas 2 cidades muito bonitas. Quem for em Portugal, não deixe de visitar as 2 cidades. Ficam longe, uma perto de Lisboa, outra perto do Porto, mas vale a pena ir nas 2. Foi falado aqui das nossas termas. Não sei quem percebeu, mas falou ali que as termas fazem parte do circuito termal europeu. Não é somente Poços de Caldas, não é uma cidade brasileira que faz parte do circuito termal europeu, não. Poços de Caldas foi a primeira cidade fora da Europa a ser aceita no circuito termal europeu, onde eu consegui lá, em 2017, fazer essa integração, e Poços foi aceita pela sua história, pela sua qualidade, nesse seleto grupo de cidades termais europeias. A primeira fora da Europa, Poços de Caldas. Hoje eu acho que já devem ter outras, mas Poços foi a primeira. Então, queria deixar aí as boas-vindas para vocês, aproveitem bastante a nossa cidade, voltem mais vezes, temos um festival de inverno aqui que é sensacional, dura aí mais de 20 dias, tem a participação de 400 artistas, poços caldenses, todos poços caldenses, e precisamos também da ajuda de todos, né? Que as empresas possam nos ajudar a manter e crescer cada vez mais esses eventos nossos. Muito obrigado, Gisele. Aproveito aí encerrando meu mandato de 8 anos, deixo o agradecimento público a você por tudo que você fez pela nossa cidade, que continue fazendo, que esse festival cresça cada vez mais. Obrigado ao patrono, ao escritor Sulfuroso, tantos já passaram aí. Um dia vou ser eu também, porque eu vou escrever um livro assim que eu encerrar meu mandato. Eu vou contar os bastidores de um governo municipal. Vai ser bem interessante, eu acho bom todos lerem depois. Muito obrigado, gente. Ressaltando ainda que Poços começa amanhã o maior encontro de patinadores do Brasil, aqui em Poços, né? Muito obrigado aí ao prefeito municipal. E neste momento chamamos a curadora do festival para umas palavras e para o convite ao ato inaugural da primeira Vila Literária de Minas Gerais, no 19º Flipoços, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, e mais a Feira do Livro do Sul de Minas, Gisele Ferreira. Pessoal, eu vou ser bem rapidinho e estou quebrando um pouquinho de protocolo, falando depois do prefeito, mas eu me permito dessa vez, viu, prefeito, porque eu acho que é muito importante eu reverenciar, lembrar e falar
citar as pessoas que fizeram a enorme diferença para a realização desse projeto, que não foi fácil, né? Eu tenho muita alegria de ter chegado até aqui. Quero agradecer ao Inácio, que acreditou, foi o primeiro escritor que acreditou no Flipossos, primeiro escritor de renome nacional que acreditou no Flipossos há 19 anos atrás. Eu tenho muita gratidão, você trouxe muita sorte. Chico Lopes, obrigado também, né, por ser o nosso patrão, o nosso sulfuroso desse ano. E lembrando, pessoal, que amanhã nós temos o encontro do Inácio com o Chico, às 18 horas, no Coreto Cultural. Teremos mesas super importantes com Galina, que está aqui, falando um pouco da importância do SESC como fomento cultural em todo o Brasil. Teremos mesa também sobre políticas públicas, que o Lucas também vai participar. Teremos uma mesa super importante da Lei Castilho, com o nosso José Castilho também, que está aqui. Enfim, então nós temos muitas coisas importantes, começando logo na parte da manhã. Eu gostaria de dizer o seguinte, para mim, esse evento, e como gestora cultural, como empreendedora cultural, colocar em pé essa primeira vila literária do sul de Minas, na verdade, a primeira vila literária de Minas Gerais, sem dúvida, foi o maior desafio na minha carreira de 35 anos da GSC Eventos Especiais, que é a empresa que eu fundei já bem novinha e que trago até aqui, né? Sem dúvida, foi o maior desafio que eu passei. Foram muitos momentos complicados, difíceis. Quem me acompanhou nesse processo, desde o meio do ano passado até aqui, sabe como foi complicado. E muito mais que entidades, e mais do que funções, cargos e posições, o que eu preciso fazer hoje, eu tenho que fazer hoje, esse reconhecimento a pessoas, indistintamente de quem são as pessoas, no sentido de cargos, posições, enfim. Para mim, são as pessoas que fazem a diferença, e eu preciso nominar essas pessoas que foram muito importantes. Eu quero agradecer ao Sérgio Azevedo, ao Paulo Ney, ao Celso Donato, ao Israel Pereira, ao Pelezinho, ao Hugo Rego, a Maria do Carmo Figueiredo, a Regina Cioff, ao Douglas Dofu, a Maria Helena Braga, ao José Carlos Vieira, ao Franco Martins, o Márcio Roberto de Oliveira, o Nadim Donato, o Rodrigo Falcone, o Sérgio Montero, Claudemiro Serra Ferreira, a Lígia Sanches, a Keila Cornetes, a Márcia Cristina Oliveira, a Alana Caldas, a Tenente Bernardes, e, claro, tem muitas outras pessoas envolvidas, mas eu quis pontuar essas pessoas porque elas foram determinantes, fundamentais para a concretização desse evento. Preciso, mais uma vez, ressaltar, principalmente aos patrocinadores, a importância da lei de incentivo cultural, né, a Lei Rouanet, porque foi através dela que nós tivemos os patrocínios da Rede Itaú, da Altaia, da Mirales, da Nutrire, da Docol, sem as quais definitivamente não seria mesmo possível a realização desse projeto. Preciso mais ainda reforçar que a continuidade do patrocínio de vocês é fundamental para a continuidade do nosso projeto, para o fomento ao nosso projeto, para a manutenção e a sustentabilidade desse projeto. Então, é fundamental que vocês continuem apostando, apoiando e incentivando. E aproveito para deixar o recado para as próximas gestões que estão aí por vir, que enfatizem a que as empresas de Poços de Caldas apoiem e estejam linkadas, alinhadas, e sustentando esses projetos tão maravilhosos que acontecem aqui em Poços de Caldas. E eu quero também mencionar, pessoal, aproveito também, para dizer que em Poços de Caldas nós possuímos grandes empresas, importantíssimas empresas, que poderiam apoiar as iniciativas culturais que são realizadas aqui, não só o Flipossos, que hoje, sem dúvida, é o maior evento cultural da cidade, a Feira do Livro, como outras que e como outros eventos, mas que, lamentavelmente, não apoiam, e eu sou obrigada a mencionar essas empresas, porque são grandes empresas, mas que nunca apoiaram, viram as costas para a cidade,
viram as costas para as boas causas da cidade e elas precisam ser mencionadas respeitosamente, mas eu tenho que avisar, tenho que anunciar que são as empresas Danone, Ferreiro, a CBA, Grupo Votorantim, a Lamesa, que são grandes empresas, mas que não apoiam nenhuma iniciativa em Poços de Caldas, e é importante as empresas que estão aqui e as futuras gestões pedirem um comprometimento de todas as empresas para que elas apoiem as nossas iniciativas. E essas que eu citei agora são empresas que possuem em Poços de Caldas as suas maiores unidades. E, no entanto, elas viram as costas para os produtores culturais, para a comunidade, para as boas causas que acontecem em Poços de Caldas. Bem, pessoal, eu acho que foi dado o recado. Agora vamos inaugurar a nossa Vila Literária. Convido a todos vocês para estejam atrás de mim aqui, estou convidando a todos. Nós vamos fazer o desenlace da fita inaugural e eu convoco a todos vocês, prefeitos, os secretários, os apoiadores, os patrocinadores, Galina, o nosso patrono, o nosso sulfuroso, todos vocês, para que a gente entre nessa nossa vila literária, para que ela seja perpetuada por muitos e muitos anos. Então, vamos lá, pessoal, vamos inaugurar a nossa primeira vila literária de Minas Gerais, aqui em Poços de Caldas.